Olá! No vídeo de hoje, nosso grupo, composto pelos estudantes Felipe Gassen, Henrique Teodoro, Renan Igor Ferreira e Rui Vieira Neto, vai falar sobre a análise de timing das operações do MIPS monociclo, mais especificamente das operações Load Word, Store Word, desvio condicional e desvio incondicional. Então, meu nome é Henrique e eu vou falar sobre uma introdução do assunto e a instrução Load Word. Então, essa vai ser a tabela de valores de atraso dos componentes do MIPS monociclo em picosegundos que vão ser utilizados durante a nossa análise. Bom, essa base inicial vai ser utilizada para as demais instruções, começando pelo registrador do PC, que possui um TCO de 5 picosegundos. Esse sinal é dividido e um vai para o somador e outro vai para a memória de instruções. O atraso da memória de instruções, no caso o tempo de leitura, é de 300 picosegundos. Então, somando esse valor com o atraso anterior, vai dar 305. Esse sinal aqui é dividido, mas isso não vai interferir em nada, porque de acordo com a nossa convenção, os fios não possuem atraso. Inclusive, o controle, a extensão de sinal e o controle da ULA também possuem atrasos desprezíveis, então o atraso de 305 vai continuar o mesmo, que vai chegar aqui no MUX, na ULA, e esses sinais de controle também vão estar disponíveis a partir do instante de 305 picosegundos. Já aqui para cima, nessa parte que vai incrementar o contador do PC, podemos notar que o TCO do PC mais o atraso do somador totalizam 25 picosegundos. O deslocador à esquerda possui um atraso desprezível, então aqui fizemos o máximo entre esses dois, e o que vai chegar no MUX é o valor de 305 picosegundos. Aqui embaixo também podemos ver que o que veio o atraso do somador, que vai chegar no MUX com 25, também no somador, e a outra parte que veio de baixo, lá do deslocamento, vai chegar aqui com 305 picosegundos de atraso. A partir daqui, os sinais de controle estão carregados e cada instrução é estudada separadamente. Bom, então agora eu vou falar mais especificamente sobre a instrução Load Word. E aqui está mais ou menos como é a cara da Load Word, com os bits 31 até o 26 sendo responsáveis pelo opcode, com os bits 25 a 21 sendo responsáveis pelo registrador base para o cálculo do endereço da memória, do 20 ao 16 do registrador destino e do 15 ao 0 do deslocamento. E aqui está o simbólico da instrução, onde o S1 é o registrador destino, esse aqui é o deslocamento, e o S2 é o registrador base. Bom, antes de começar, eu gostaria de apresentar a notação que nós vamos utilizar. Aqui, sendo esse dado aqui da esquerda o tempo de estabilização do sinal, e o da direita vai ser o valor do sinal. Bom, então começando a instrução load word, o sinal de controle para o registrador de destino, que é esse aqui, ele precisa estar em zero, para a gente conseguir pegar o S1, que é o registrador de destino. Então, esse valor vai chegar aqui com o atraso 305 e o valor zero. O atraso, passando isso aqui, vai ser o máximo entre o seletor e o caminho selecionado, mais o atraso do MUX, que é de 2, então passando aqui o atraso vai ficar 307. O atraso do tempo de leitura do banco de registradores é de 70 picosegundos, logo os dados A e B vão ficar prontos em 375 picosegundos. Como a gente precisa do valor do deslocamento estendido para 32 bits, que seria esse de baixo aqui, e do registrador base também, para a gente calcular o endereço na ULA, fazendo a soma entre eles, o sinal de controle ULA-fonte ele vai precisar estar em 1, ou seja, para pegar esse valor aqui de baixo mesmo. Logo, o atraso é o máximo entre o seletor aqui e esse caminho selecionado, mais o atraso do MUX vai finalizar com 307 picosegundos. Depois disso, a ULA vai fazer a soma do endereço do registrador base com o deslocamento, então o atraso vai ser o máximo entre esses três, mais o atraso da própria ULA. Como o maior desses é 375,
Tudo isso totaliza 435 picosegundos no final, tanto para o zero quanto para o resultado. Com o endereço já carregado, o tempo de leitura da memória de dados é de 300 picosegundos. Logo, o dado ele vai ser lido e vai ficar pronto em 735. Como a gente precisa do dado da memória, que é esse dado lido, o sinal de controle main para reg, que é esse aqui, ele precisa estar em 1. Assim, o atraso vai ser o máximo entre esses dois, mais o atraso do MUX, que vai totalizar 737. Bom, esse dado ele vai vir aqui e vai chegar no banco de registradores com 737, mas a gente precisa ainda considerar o tempo de escrita ou setup do banco de registradores, que vai escrever esse dado no registrador de destino passado anteriormente. Então, como o tempo de escrita é de 70 picosegundos, finalizamos essa instrução então com 807 picosegundos. Mas ainda não terminou, porque a gente precisa verificar se a operação que incrementa o computador aqui em cima, que está sendo executada em paralelo, não possui um atraso maior do que esse aqui. Bom, então começando essas operações de cima, o deslocador à esquerda ele possui um atraso desprezível, então esse sinal aqui vai estabilizar com 305 picosegundos. E desse outro lado aqui com 25. Basta a gente pegar o máximo entre esses dois e somar com o atraso do somador, que vai dar 325. O sinal de controle DVC ele precisa estar em zero, afinal não é um desvio condicional. E como esta aqui é uma porta AND, basta ver um zero que o resultado também será zero. Então, como já temos um zero aqui, consideramos somente o atraso do lado dele, que vai ser 305. Para fazer esse atraso depois disso, basta a gente pegar o máximo entre o seletor e o caminho selecionado, que vai ser o máximo entre esses dois aqui, e somar com o atraso do MUX, que vai totalizar 307. Como não é um desvio incondicional, o sinal DVI vai ficar em zero e vai se estabilizar aqui no MUX com 305 picosegundos. Para calcular o atraso, então, basta pegar o máximo entre o seletor e o caminho selecionado e somar de novo com o do MUX. Então, como o maior é esse 307, vai totalizar 309. Por fim, esse sinal aqui vai percorrer o fio e vai chegar aqui. E ainda vamos ter que considerar o tempo de setup do registrador PC, que é de 5 picosegundos. Então a gente vai finalizar esse processo com 314 picosegundos. O atraso da instrução load word vai ser o máximo entre os dois processos que estavam sendo executados. Então, por fim, chegamos à conclusão que o atraso da instrução load word é de 807 picosegundos. Olá, tudo bem? Meu nome é Renan Igor e eu vou apresentar sobre a instrução StarWord. E para começar, vou falar um pouquinho sobre o formato dessa instrução, que ela é uma instrução do formato I, que é o mesmo formato da instrução apresentado pelo nosso colega Henrique, que foi a instrução loadWord, onde a gente vai ter um campo de 6 bits, que é o opcode, que ele vai informar a operação básica da instrução, que nesse caso vai ser uma escrita na memória. A gente vai ter o campo RS, que vai ser o registrador base para o cálculo do endereço de memória. O RT, que nesse caso ele vai ser o registrador que contém o valor a ser escrito na memória. E a gente vai ter um campo de 16 bits, que é o de deslocamento ou operação imediata. Para deslocamento ou operação imediata. E a diferença entre essas duas instruções, a StarWord e a LoadWord, é que na StarWord, esse campo aqui, ele vai representar o endereço do registrador que contém o valor a ser escrito na memória, enquanto na LoadWord ele vai informar, né, vai representar o endereço do registrador de destino que vai receber o valor lido na memória. Essa daqui é a tabela que a gente vai utilizar como referência para nossa análise de time, ela vai conter os valores
dos tempos de atraso de cada componente. E esse aqui é o nosso sistema. Então, antes de eu começar a fazer a análise, eu vou explicar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente vai escrever um dado na memória. Então, a gente começa aqui no PC, onde ele vai informar o endereço da próxima instrução a ser executada, que nesse caso é a instrução StoreWord. A gente vai ler esse endereço e ele vai ser decodificado de acordo com o seu formato. Como a gente viu antes, o formato, essa instrução aqui é uma instrução do tipo I, ela possui esse formato aqui. Então, o valor de 6 bits aqui do opcode ele vai entrar no controle e a gente vai ter o banco de registrador, onde a gente vai ter duas entradas para ler o endereço dos registradores a serem lidos, outra para o endereço do registrador a ser escrito e uma outra entrada para o dado de escrita. E como eu tinha falado antes, nesse caso a gente vai utilizar o RT, o valor RT, para identificar o registrador que contém o valor a ser escrito na memória. Então, a gente vai ler, né, o valor desses dois registradores aqui, enquanto na instrução loadWord, a gente utiliza essa outra entrada para identificar o endereço do registrador que vai receber o valor lido da memória. E esse aqui seria o dado de escrita desse registrador, nesse registrador no caso. E a gente tem esse multiplexador justamente para fazer a diferenciação entre a instrução do tipo R e a instrução do tipo I. Porque na instrução do tipo R, a gente vai ter três registradores, né, três operandos, que a gente vai realizar uma operação entre o valor desses dois registradores aqui e o resultado dessa operação ele vai ser armazenado nesse registrador de destino. Então a gente teria essas três entradas aqui sendo utilizadas. Enquanto na instrução do tipo I, a gente tem apenas dois registradores, sendo um o registrador base e o outro, dependendo da instrução, nesse caso aqui vai ser o registrador contém o valor a ser escrito na memória. Então o sinal do seletor desse MUX ele vai estar em 0, nesse caso. E aqui a gente vai ter os 16 bits, que eles vão sofrer uma extensão de sinal para 32 bits, porque a gente vai realizar uma operação entre o valor desse sinal de 32 bits aqui, mais o valor do registrador base, para a gente encontrar o endereço de memória que vai receber o dado que a gente vai escrever. Então, esse valor aqui, ele é um pedaço do endereço de memória. Então, a gente vai realizar uma soma, descobrir o endereço, e a gente vai ler aqui, vai receber o dado lido desse RT, do registrador RT, e ele vai entrar aqui nessa outra entrada da memória de dados, que é o dado a ser escrito. Então, a gente vai calcular o endereço e vai receber o dado a ser escrito para armazenar nesse endereço aqui. Então, é esse o processo. Bom, então agora eu vou fazer a análise de timing dessa instrução. E a gente está utilizando essa legenda para indicar o tempo de estabilização e o valor do sinal. Isso para esses componentes aqui, os multiplexadores.
onde apenas uma das entradas vai passar para a saída. Então a gente tem o TE do tempo de estabilização da instrução. A gente considera que os fios não possuem atraso, então esse vai chegar aqui, esse valor vai chegar aqui em 305. E a gente não precisa calcular essa parte aqui, porque a gente, né, nessa instrução a gente só está utilizando essas duas entradas aqui. E a gente vai ter que calcular agora o tempo de leitura, né, do banco de registrador é 70, e para calcular o tempo de estabilização dessas duas saídas aqui, dos dados lidos, a gente vai ter que fazer o máximo entre essas duas entradas aqui, que é 305, mais o tempo de leitura, que é 70. Vai resultar em 375. Aqui a gente tem esse multiplexador que vai selecionar, que nesse caso aqui ele vai estar em 1, o seletor vai estar em 1, onde a gente vai selecionar um valor de 16 bits que sofreu uma extensão para 32, para a gente realizar a operação, né, de soma entre esse valor com o valor do registrador base para encontrar o endereço de memória que vai receber o valor, né, que o dado a ser escrito. Então, aqui vai ser um máximo entre o caminho selecionado, o sinal aqui e o valor esse valor aqui, mais o tempo de atraso, que vai ser 305 mais 2, que vai resultar em 307. E agora a gente vai ter que calcular aqui o tempo de atraso do endereço que a gente vai receber aqui, né? Nessa saída, quer dizer. Então a gente vai fazer o máximo entre essas duas entradas, mais esse outro sinal que vai indicar qual que é a operação, o tempo de chegada desse sinal aqui, que é 305, que vai indicar a operação que vai ser realizada aqui na ULA, que é a soma. Então vai ser o máximo entre esses três, mais o tempo de atraso da operação na ULA, que a gente considera que é 60. Então vai ser o máximo entre 305, 307 e 375, mais o 60, que é o tempo de atraso da ULA. E isso vai resultar em 435. Aí a gente tem os dois sinais, né? Um sinal para escrita e outro para leitura, onde o sinal de escrita vai estar em 1 e o sinal de leitura vai estar em 0. E a gente vai ter que fazer o máximo entre essas duas entradas, mais esse valor aqui, mais o tempo de escrita, que vai ser 435, máximo entre 435, 375 e 305, mais o tempo de escrita na memória, que é de 300. Isso vai resultar em 735. Bom, mas aí a gente tem também o tempo aqui para calcular a próxima instrução, e como o nosso colega Henrique já havia calculado, deu 314, a gente faz o máximo entre esses dois valores para calcular o atraso da instrução StarWord, e o resultado é 735 PS. Olá, meu nome é Rui Vieira e eu vou explicar a instrução Branch on Equal, que é uma instrução do tipo I. Bem, o objetivo da instrução é comparar os valores de dois registradores e mudar a próxima instrução a ser executada caso eles sejam iguais. Essa instrução vai mudar a próxima instrução a ser executada conforme o valor do deslocamento imediato,
que vai estar contido nos bits 15 a 0 da instrução. Já eu entro em mais detalhes a respeito de como isso vai acontecer. E dos bits 31 a 26 da instrução a gente vai ter o opcode, que para a instrução branch on equal é 4. Dos bits 25 a 21 a gente vai ter RS e 20 a 16 RT, que são os endereços dos registradores que vão ser cujo conteúdo vai ser comparado. Bem, o que acontece no caso da instrução branch on equal caso os registradores, o conteúdo dos registradores em RS e RT seja diferente, a próxima instrução vai ser PC mais 4, ou seja, PC vai receber PC mais 4. Mas caso o conteúdo desses dois registradores seja igual, a gente vai ter que PC vai receber PC mais 4, mais esse deslocamento imediato shifted left por 2. Então, a próxima instrução a ser executada vai ser diferente caso o conteúdo dos dois registradores referenciados seja igual. Bom, agora a gente vai analisar a instrução branch on equal na topologia do MIPS monociclo. Os bits mais significativos, como já mostrado anteriormente, vão para o controle. E esses bits mais significativos, quando saem do controle, vão ser responsáveis por colocar esse sinal DVC aqui igual a 1. Então, DVC, que é desvio condicional, vai para 1 e depois esse DVC vai ser interpretado aqui nesse END. Como vai acontecer a comparação de dois registros, então aqui onde a gente tem RS e RT, vamos ter aqui dos bits 25 a 21 e 20 a 16, dois registros a serem lidos e a gente vai, depois do banco de registros, obter esses dois registros que vão ser comparados na ULA. O caminho mais custoso até a ULA desses dois registros é o caminho aqui de B, e B passa por um multiplexador e depois vai para a ULA. A saída da comparação do valor desses dois registradores, essa saída 0. A comparação acontece, o controle da ULA indica que vai acontecer a comparação, no caso dessa operação. E a saída da comparação é essa saída 0, que é igual a 1 caso os valores sejam iguais, e igual a 0 caso os valores sejam diferentes. Esse multiplexador aqui ele não vai ser relevante para o nosso estudo, porque ele usa o ULA fonte aqui, e esse sinal aqui vai ser igual a 0, por causa da natureza do controle, e sempre vamos ter esse sinal igual a 0 e vai simplesmente passar o valor desse registrador aqui para o ULA. Então vamos desconsiderar esse multiplexador para a nossa análise. Já para o deslocamento imediato, que é dos bits 15 a 0 na instrução lida, a gente vai ter que passa por uma extensão de sinal e parte dele vai para o controle da ULA, que vai indicar a comparação dentro da ULA, e ele vai integralmente para uma extensão de sinal. Vamos ter um valor de 32 bits aqui e um deslocamento à esquerda de 2 bits e depois um somador. E o papel desse somador aqui é obter a próxima instrução caso ocorra a igualdade indicada por esse 0 aqui. Então o que a gente vai ter o PC é somado 4 aqui nesse somador, o valor passa por esse fio aqui, depois se ramifica aqui nesses dois fios, e aqui acontece a soma, e aqui o valor do próximo PC obtido tradicionalmente nas outras operações, tirando o jump. Mas, enfim, vamos ter aqui o valor PC mais 4 mais esse deslocamento à esquerda, e aqui simplesmente o valor PC mais 4. E ele vai ser multiplexado aqui, e essa parte é essencial para o funcionamento do branch on equal. Caso esse valor aqui 0 seja igual a 1, que vai indicar novamente a igualdade nesses dois valores aqui que vão entrar na ULA. Caso esse valor 0 aqui seja igual a 1, vamos ter que nesse fio aqui obteremos o valor 1 e o multiplexador vai produzir aqui nessa saída a instrução, o endereço da instrução PC mais 4 mais esse deslocamento à esquerda, que é esse valor aqui. Ou seja, caso ocorra a igualdade entre esses dois valores aqui, vamos obter a instrução alternativa, e caso não ocorra a igualdade, vamos obter a instrução PC mais 4 simplesmente.
E tudo por causa desse end aqui, que considera o DVC, que é igual a 1, e esse valor, essa saída zero da ULA. No caso dessa instrução, vamos ter finalmente aqui nesse fio o endereço da próxima instrução, do próximo valor que o PC vai receber. Esse multiplexador aqui vamos considerar para essa análise, porque ele é simplesmente o multiplexador do DVI, e como vamos considerar apenas DVC, já que a instrução é de branch on equal, DVI igual a 0 e a instrução final está aqui. O endereço da instrução final está aqui dentro desse fio e vai passar posteriormente por esse fio aqui, passando pelo multiplexador. E em seguida a gente vai ver uma topologia simplificada desse MIPS para essa instrução. Vamos partir para a análise de timing do back, mas antes dar uma revisada, olhando aqui o esquema simplificado no caminho dos sinais, no fluxo dos sinais dentro da instrução branch on equal. Eu simplifiquei os multiplexadores aqui para que a gente considere o caso em que o controle indica valores que não são... na verdade, todos esses multiplexadores aqui são comandados pelos sinais do controle. Então, como só DVC vai ser igual a 1, eu simplifiquei esses multiplexadores. Então, a gente pode ver aqui o caminho do sinal do controle, o caminho do sinal do PC, essa multiplexação aqui que é a principal para o nosso estudo, e a operação feita na ULA e o controle da ULA, que é muito importante aqui. E vamos partir para a análise de timing agora. Bom, eu adotei aqui os valores calculados anteriormente pelos outros colegas, como sendo os valores cujas letras estão escritas em vermelho. Então, eu vou calcular os valores cujas letras estão escritas em branco, para calcular o atraso final, que é de 446 picosegundos. Então, considerando que a gente começa no instante zero, primeiro eu vou calcular o atraso do banco de registradores. Dois valores vão entrar e esses valores são disponíveis no instante 305, mais o tempo do banco de registradores, que é de 70 picosegundos, a gente vai ter em 375 picosegundos ambos esses valores aqui, ambos esses sinais disponíveis. Calculando o tempo para o sinal desse multiplexador aqui está pronto. A gente tem que... entram três sinais aqui nesse multiplexador. Um de 375, que vai estar disponível em 375. Outro de 305 e outro que provém do controle. Mas o tempo do controle é desprezível. Então, o sinal que vem do controle vai estar disponível no instante 305 picosegundos. Então, ou seja, o máximo entre os instantes desses três sinais é 375, e somando o tempo do multiplexador ao máximo, que é 375, a gente tem que o sinal desse multiplexador aqui, obtido por esse multiplexador, vai estar disponível em 377 picosegundos, partindo do início, obviamente. O máximo, na ULA entram três sinais, um que vai estar disponível no instante 305, o outro no instante 375 e o outro no instante 377. Portanto, como o tempo para qualquer operação da ULA ser executada é de 60 picosegundos, o sinal de saída da ULA vai estar disponível no instante 437 picosegundos. Logo depois, a gente vai ter dois sinais entrando nesse end aqui, e um dos sinais vai estar disponível em 305 picosegundos, que é o DVC, e o outro sinal em 437 picosegundos partindo da origem. O tempo para essa operação end ser realizada é desprezível, então a gente vai ter esse sinal disponível em 437 picosegundos. Já para esse somador aqui, calculamos o máximo entre esses dois. A gente obtém que o máximo é entre as duas entradas, o máximo é 305 picosegundos, e 305 mais o tempo para essa soma ser executada, que é 20 picosegundos, faz a gente obter 325 picosegundos, que o instante em que essa operação vai estar terminada de ser feita é o instante 325 picosegundos. Essa multiplexação aqui envolve três valores. Um que vai estar disponível no instante 325, o outro no instante 25 e o outro no instante 437. Então, somando 437
mais o tempo para essa multiplexação acontecer, que é de 2 picosegundos, a gente vai ter que o sinal o sinal M4 vai estar disponível no instante 439 picosegundos. Essa outra multiplexação depende de 3 sinais. Um sinal que vai estar disponível no instante 305, o outro no instante 439 e o sinal que vem diretamente do controle, que a gente já viu que vai estar disponível no instante 305 picosegundos. Então, o máximo de tempo que a gente vai ter, né, para esses 3 sinais ficarem prontos é 439 picosegundos. Passando pela multiplexação, que demora 2 picosegundos, a gente obtém que o sinal no fio que vai para o PC, que esse sinal resultante dessa multiplexação vai estar disponível no instante 441 picosegundos. Agora, para calcular o tempo total para essa operação, branch on equal, a gente vai, é suficiente somar ao valor para esse sinal nesse fio está pronto, no fio que vai para o PC está pronto, com o tempo de setup do PC, que é de 5 picosegundos. Somando esses dois valores, a gente vai ter 441 mais 5 picosegundos, dá 446 picosegundos para a operação de branch on equal. Oi, meu nome é Felipe Gassen e eu vou estar fazendo a parte da instrução jump para esse grupo. A instrução jump, diferente da instrução branch on equal, é um tipo de desvio incondicional. Ou seja, independente de qualquer circunstância, ela vai mudar o endereço em que a gente vai estar pegando nossas instruções. O opcode dela é sempre 2 em binário e na base 6. E todo o resto da instrução é dedicado ao endereço que a gente quer mandar a nossa instrução. Os 2 bits menos significativos recebem 0, o que faz desse um múltiplo de 4, para encaixar no formato do PC mais 4. E os 4 bits mais significativos recebem os bits mais significativos do PC mais 4 da instrução jump. Aqui a gente tem o caminho universal, que já foi coberto em aula e pelos outros grupos, então não há muita necessidade de cobrir ele. Mas o que eu quero apontar aqui é que a parte importante do jump é esse caminho aqui, que vai calcular qual é o próximo endereço do PC. Né? Esse aqui, que a gente vai seguir até o somador, vai passar por esse deslocador aqui, a gente vai fazer a concatenação aqui desses desses bits, e a gente vai passar por esses smokes aqui. Eu já toco um pouquinho mais em como é que isso vai ser feito. Bom, aqui nós temos o bloco de controle. O importante para o bloco de controle da instrução jump é que a gente quer esse DVI aqui sendo 1. O DVI ele só é 1 no caso de instrução jump, certo? Então ele vai ir para esse mux aqui para selecionar a nossa instrução jump. O resto não vai ser tanto necessário para o jump. O registrador destino vai ser X, porque a gente não se importa com a escrita no banco de registradores. Escrita de registradores é 0, porque a gente não vai escrever. A ULA fonte vai ser 1, porque é a instrução mais rápida. A escrita na memória vai ser 0, de novo, porque a gente não quer escrever na memória. A leitura na memória, igualmente 0. Memória para registrador, 0. ULA operação, novamente, 0. E são essas operações. Aqui a gente já pode ver que esse MUX a gente vai ter uma entrada pronta em 305 no 1 e o seletor também está pronto em 305 em 1. Ou seja, esse MUX aqui já vai estar pronto em 307, porque a gente tem que adicionar o delay do MUX. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês no próximo slide. Esse aqui é o caminho mais importante da instrução jump, certo? Aqui nesse MUX a gente vai ter o 0 do end, né, do DVC, porque ele não é branch and equal, o que vai dar um resultado de 0, o que vai nos selecionar
o resultado deste somador 1 aqui, certo? Para essa linha aqui, que já está pronto em 25. E como o seletor está pronto em 305, na seleção 0, no 307 já vai estar pronto esse sinal aqui. Igualmente, para esse sinal aqui, que é como a gente apontou no último slide. Ou seja, em 307, esse caminho que está indo para o PC já está pronto. E adicionando o delay do PC, que é 5, a gente vai ter esse caminho pronto em 312. Os outros acessos não importam para a instrução jump, ou seja, o acesso ao banco de registradores, o acesso à ULA e o acesso à memória de dados são todos irrelevantes. Portanto, a gente vai poder desconsiderar o tempo da ULA, o tempo de leitura da memória de dados, e a gente vai ter a informação pronta a registradora a ser escrito em 311, mas a gente não vai usar devido à formatação da instrução jump.